conclusão, restauração e prosperidade em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos no último dia desse propósito e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e o Teu favor, Senhor. E oramos, ó Deus, para que o novo propósito que nós vamos começar amanhã, de 52 dias, venha a ter uma liberação sobrenatural do céu. Nós acreditamos, ó Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está realizando. E cremos em todas as direções que o Senhor tem nos dado. Por isso, Pai, te pedimos, abra as portas que precisam ser abertas. Abra os caminhos que precisam ser abertos. E eu oro, Pai, para que a fé de cada pessoa esteja cada vez mais forte, esteja cada vez mais tocada pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Nos dê uma fé para maravilhas, nos dê uma fé para coisas incríveis. Senhor, a mesma fé que operou na vida de Pedro, quando ele tirou o pé para fora do barco, que possamos ter novos começos, experimentar coisas extraordinárias debaixo da graça e da glória do Senhor. Meu Deus, cobre com o Teu sangue essa família, cobre com o Teu sangue este lar, proteja, Senhor, a entrada e a saída dessa pessoa e livre ela de todo o mal. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre nós, o Teu favor sobre nossas vidas e que uma unção de Deus seja liberada sobre a nossa vida. Uma unção de Deus venha nos capacitando, nos capacita, Senhor, para tudo aquilo que Tu tens preparado para a nossa vida. E eu oro para que o Senhor esteja nos conduzindo com sabedoria, com graça e com a voz do Teu Espírito. Que a voz do Teu Espírito Santo seja liberado na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no último dia do nosso propósito de 40 dias. Amanhã vamos começar um propósito de 52 dias. E o Senhor me inspirou através da vida de Neemias. Neemias, em 52 dias, ele reconstruiu os muros que estavam há 120 anos destruídos, em 52 dias. E o que nós vamos estar profetizando nessa campanha é que aquilo que levaria anos vai levar dias. Deus vai trazer um tempo de aceleração sobre a nossa vida. E eu quero convidar você, que precisa da aceleração do Senhor, a entrar, a mergulhar nesse propósito, com toda a sua força e com toda a sua fé, para que grandes respostas de Deus sejam liberadas sobre as nossas vidas. Eu acredito, eu sou uma pessoa profética, você é uma pessoa profética, acreditamos no sobrenatural do nosso Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você já viu série na Netflix? Bem, qualquer tipo de série que existe, ela tem um nome, um título, certo? Então tem o capítulo 1, que é o projeto piloto, né? E depois a sequência. Eu quero que você entenda uma coisa. Para cada episódio da nossa vida, existe um título que nós precisamos dar. Ou seja, começou um novo trabalho, ali tem uma nova direção. Você entrou numa igreja nova, ali tem uma nova direção. Você conheceu uma amizade nova, ali tem uma nova direção. Você está fazendo viagens que você nunca fez na vida, ali tem uma nova direção. Deus colocou um projeto no seu coração, ali tem uma nova direção. E para cada nova direção, existe uma legenda de Deus. Eu quero que você me entenda, eu não quero falar uma coisa profunda a ponto de você não me entender. Eu gostaria muito que você, anotasse as coisas que eu estou falando aqui, porque eu estou falando de coisas profundas para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esse texto diz que eu preciso reconhecer Deus em cada caminho da minha vida. Eu tenho que reconhecer Deus.
sabe? Até quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas estão travadas, paradas, você não está conseguindo romper numa área, ali tem uma legenda de Deus. Ali tem uma legenda de Deus. Cada oportunidade que Deus te dá é um novo caminho que Deus está abrindo. Ali tem uma legenda de Deus. E por que é importante você discernir o que Deus está falando para você em cada momento da sua vida? Por que isso é importante? O que isso vai mudar na sua vida? Porque assim como uma série, assim é a nossa vida. Uma série, ela narra uma história. Ela narra uma história com personagens, ela narra uma história com fatos e ela vai conduzindo aquela história até um final. Toda série tem um final. Assim como na nossa vida, tudo existe um final, existe um propósito de Deus. Porque o final é o propósito, o final é o cumprimento da promessa, da realização. Eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar com você. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, você vai ficar perdido. É que nem você pegar uma série para assistir e você começar pelo meio da série. Ou pelo final da série, pelo último episódio. Você não vai entender nada. Por mais que você leia a sinopse, você não vai ter, o entendimento da história. Que nem uma série, uma novela, enfim. Tem que ser do início ao fim, certo? Para poder compreender a história. Na vida da gente, se nós não compreendermos o que Deus está falando com a gente, é só um exemplo, tá? O que Deus está falando conosco, nós não vamos entender, para onde Deus está nos conduzindo, o que Deus está fazendo de novo na nossa vida. Nós temos que entender que Deus trabalha numa frequência. Deus trabalha, falando conosco, nos direcionando. Deus está narrando algo na nossa vida. Existe um projeto de Deus que você tem que compreender. Por isso, abra o seu coração para aquilo que Deus está querendo falar. Muitas pessoas estão perdidas na vida porque elas não conseguiram entender a forma como Deus está trabalhando na vida delas. Elas não entendem, se é um propósito de Deus. É que nem um leão. É que nem um leão aparecer, dentro de um escritório de advocacia. Ou um papagaio que aparece dentro de uma igreja. São coisas assim desconexas, não é verdade? Ou seja, não fazem parte da história. Não tem nada a ver com aquela história, não tem nada a ver, com aquele ambiente, não tem nada a ver com aquilo que está sendo passado. Bem, mas dia a dia, Deus está enviando para nós as indicações do nosso destino. Deus está enviando para o nosso caminho, a história certa, o que Ele está querendo fazer, o que Ele está fazendo. Mas o fato de nós não termos uma intimidade com a voz de Deus, não termos um discernimento daquilo que Deus está fazendo com que nós fiquemos perdidos. Tem pessoas perdidas no seu propósito, tem gente que está perdida no casamento, tem gente que está perdida nas finanças, tem gente que está perdida dentro da igreja, não sabe nem por que está ali. E eu vou lhe dizer, uma pessoa que está perdida na vida, ela não vive o propósito. E muitas pessoas, por não compreenderem, desistem de compreender o propósito de Deus, elas não sabem que, de alguma maneira, na vida, elas acabam travando. Porque elas não sabem para onde Deus está lhe conduzindo, o que Deus está fazendo na vida delas. Você tem que ter uma visão maior das coisas, uma visão do que Deus está trabalhando na tua vida. Então, para cada momento da sua vida, tem uma legenda de Deus. E você tem que começar a observar o que Deus está apontando para você. Para onde está apontando a direção de Deus no teu caminho. Eu entendo que Deus fala conosco através de coisas muito sutis. Deus usa uma criança para falar conosco. Deus está me usando para falar com você. Tem oportunidades que batem à tua porta e que pode ser Deus querendo fazer algo novo na sua vida, mas você não está vendo, você não está compreendendo o que Deus está falando com você. É que nem quando eu recebi o e-mail do evento que teria em Buenos Aires há anos atrás. Eu recebi aquele e-mail e aquele e-mail, enquanto eu estava lendo aquele e-mail, Deus falou comigo. Deus ministrou no meu espírito.
Deus se revelou a mim. Deus se revelou a mim e Deus me inquietou de estar lá. Então, enquanto eu li aquele e-mail, Deus aquecia o meu coração para que eu estivesse naquele evento. Bem, deixa eu lhe dizer, tem oportunidades que Deus ele traz para nós e a gente, muitas vezes porque está cansado, muitas vezes porque está sem dinheiro, ou muitas vezes porque está focado noutra coisa, acaba esquecendo que Deus pode estar querendo falar através daquela oportunidade. Às vezes o fato de você dizer, eu não quero me reunir com ninguém, eu não quero fazer uma janta para ninguém aqui na minha casa, sendo que Deus está colocando no seu coração, sabe, de convidar pessoas chaves para virem na sua casa, você não sabe o porquê, mas aquilo veio e automaticamente você pensa, não, mas eu estou muito cansado, isso vai me dar muito trabalho, eu não vou fazer. Mas às vezes Deus está querendo criar uma conexão que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Eu acredito que nós somos os maiores sabotadores do nosso destino. Nós somos os maiores sabotadores do propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana a respeito do dono de uma empresa muito grande, que decidiu vender a empresa para os seus funcionários. E naquela mesma semana que ele decidiu vender a empresa para os seus funcionários, alguém chegou e ofereceu um grande valor pela empresa, só que ele já tinha falado que ia vender para os funcionários. E ali naquele momento veio sobre ele uma dúvida, né? Porque se ele vendesse para os funcionários, ele ia levar 7 anos para receber, 7 anos, olha só, ia demorar 7 anos para ele receber o valor total da empresa. Sendo que o valor que estavam oferecendo para ele agora, por meio dessa outra empresa que estava querendo comprar, iria pagar à vista. Ou seja, ele então tinha uma importante decisão para tomar. A decisão é, ou eu vendo para os meus funcionários a empresa e recebo em 7 anos, ou eu vendo à vista, para essa outra empresa que quer comprar. E ali ele teve um insight de Deus, que ele deveria vender para os seus funcionários porque eles haviam começado com ele aquela empresa. E ele fez isso. Passou os 7 anos, pagaram a empresa. Quando terminou o pagamento, essa empresa que foi vendida, olha que interessante, essa empresa que foi vendida, ela estava já com muitos contratos, estava prosperando, estava enriquecendo muito, indicou, né, o antigo dono para um contrato muito maior, com assim, uma prospecção gigante do que iria acontecer no futuro. Eu digo a você que as coisas estão linkadas à nossa vida. Como assim, profeta? As coisas estão linkadas. Às vezes, sabe, Deus nos dá um norte para uma coisa, mas vai aparecendo tanta coisa no nosso caminho, sabe, atalhos e até mesmo coisas que não vêm da parte de Deus, já para tirar aquilo que já está conectado no nosso futuro. E nós temos que ter o discernimento, sabe, de fazer o que é certo, entender o que Deus está falando, para não nos perdermos no caminho. É por isso que eu gostaria que você entendesse que Deus, ele fala de forma sutis. Ou seja, essa pessoa que decidiu ser generoso com seus funcionários e ignorou essa grande proposta, depois lá na frente ele teve um grande resultado, uma grande recompensa. Ele foi indicado para entrar em um grande contrato que mudou a vida dele, que mudou a história dele, que mudou a história de outras pessoas, de famílias que trabalhavam junto. Ou seja, nós só vamos compreender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida a partir do momento que começarmos a ler as legendas de Deus, a discernir o que Deus está falando conosco. Se você não discerne o que Deus está falando com você, você está perdendo. Se você não discerne o que Deus está colocando no seu caminho, é por isso que você precisa investir em discernimento espiritual. Você precisa aprender a ouvir a Deus, as placas indicativas de Deus. É Deus dizendo para você, vai por aqui, anda por aqui, é por esse lado que você tem que andar, é essa conexão que eu quero que você entre. Você tem que compreender o que Deus está falando com você. Ele está no controle de todas as coisas, Ele está na direção de todas as coisas, Ele guia todas as coisas. Deus é soberano e você tem que entender isso como a vontade de Deus, o projeto de Deus para a tua vida.
Escreve aqui nos comentários isso. Deus fala de formas sutis conosco. Escreve aí, Deus fala conosco de formas sutis. Se você entender isso, você vai receber uma visão diferente que vai alargar, com certeza, o propósito de Deus na tua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. E antes disso, eu quero ler um testemunho aqui para você extraordinário do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na vida de pessoas. Olha esse testemunho aqui da Maria. Profeta, eu fui curado através de suas orações. Eu tinha alergia a corantes, mas por meio das orações eu fui curada. Hoje eu posso comer de tudo que contém corante e não tenho mais nada. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus pela sua vida e que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Olha só, alergia a corantes. Jesus Cristo a curou, não fui eu. Jesus Cristo a curou. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deixa eu fazer um convite para você. Agora estamos nas últimas vagas da Escola de Profetas. Acontecerá dia 22 e 23. Deixa eu ajeitar aqui. Dia 22 e 23 vamos ter a Escola de Profetas. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural e eu gostaria que você não perdesse. Você vai aumentar o seu discernimento espiritual. Você pode receber insights de Deus. Profeta, como que eu sei que Deus quer que eu vá nessa escola? Quer saber como? Se dentro do seu coração, quando eu falo sobre a escola, isso aquece o teu coração. Esse é o norte que Deus está dando aí dentro de você, que você deve vir a essa escola. Por isso, inscreva-se já, venha participar dessa Escola de Profetas, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Você pode se inscrever pelo meu site www.profetavinicius17.com.br. Não perde essa oportunidade. E também teremos o evento Norte Certo, onde especialistas vão ajudar você a ter um norte certo na tua empresa, nas tuas emoções. Vai estar o Thiago Brunet comigo, Thiago Nigro e também outros especialistas. E eu vou falar com os empresários sobre a importância deles reconhecerem os ambientes, deles reconhecerem que Deus está falando com eles, como discernir se deve ir em frente a um negócio, se deve ter uma parceria, se deve sair de uma parceria. É isso que eu vou te ajudar na mentoria Norte Certo. 2 dias inteiros para mudar a tua vida para sempre. Tem gente que às vezes pensa assim, como é que vai mudar? Um evento vai mudar a minha vida. Bem, ouvir a voz de Deus é um evento. Grave isso. Ouvir a voz de Deus é um evento. Toda vez que esse evento acontece, mudanças na vida das pessoas acontecem. Grava isso, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? E amanhã nós vamos começar essa nova campanha. Eu gostaria que todos vocês participassem. Vão ser 52 dias. Convida outras pessoas a participar. Amém? Manda aí para 11 pessoas. Estamos no mês 11. Manda para 11 pessoas a oração agora e convida eles a participar do começo da campanha, a fazer essa campanha, sabe, com fidelidade. Fazer essa campanha com fidelidade. Tenho certeza que Deus vai te honrar, que você vai experimentar coisas incríveis da parte do Senhor. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora. Foi Deus que te trouxe. Fica aqui, te inscreve no canal, vamos andar juntos. Não existe nada, não existe acaso, eu não acredito no acaso. Eu não acredito, sabe, que você está aí por acaso. Não, foi Deus que te trouxe, há um propósito. Então te inscreve aqui no canal e compartilhe com 11 pessoas. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus negócios, em nome de Jesus. Pai, graças te damos. Nesses 40 dias de propósito, fomos fiéis a cada dia ao Senhor, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 e 7. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está aqui, nesse propósito conosco, seja visitada pelo teu poder, Pai. Seja visitada pela tua graça. A minha oração é para que haja conclusão, restauração e prosperidade, que se cumpra, Pai. Que haja as liberações do céu. Eu sei, Pai, que quando encerramos um propósito, é como se no mundo espiritual, nós selássemos aquela palavra que foi liberada lá no início. Por isso eu quero te pedir, Pai, que haja esse grande avanço na vida dessa pessoa, que haja, Senhor, essa conclusão de coisas que estavam em processo, de coisas que estavam para ser resolvidas, de negócios que estavam para ser concluídos, haja conclusões agora de todo tipo. Também, Pai, um encerramento de certas lutas, de certas perseguições e de certos desertos. Eu quero declarar que essa pessoa está saindo hoje do deserto. Essa pessoa está saindo hoje de um tempo de dificuldade, num tempo de resistências, de um tempo, Senhor, onde ela estava enfrentando todo tipo de inimigo. Eu oro para que a mão do Senhor venha sobre ela agora. Toque-a com teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça e que todo tipo de influência no mundo espiritual seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, visita a sua família agora. Toque-a com o teu poder, Pai. Toque-a com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração, Pai, é para que uma novidade de Deus entre na vida dessa pessoa agora. Uma novidade de Deus. Também oro para que todo aquele que está doente seja curado, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao seu poder, à sua autoridade. Que todo peso espiritual seja removido dessa casa, dessa empresa. Que tudo aquilo, Pai, que hoje é uma barreira intransponível, que hoje é um muro, que hoje é um obstáculo, eu oro para que o poder de Deus abra caminhos agora. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos. Eu oro em nome de Jesus pedindo a bênção sobre tua família, que dentro da tua casa haja união, que o amor de Deus entre na tua casa, o amor de Deus entre na tua família, que todo tipo de barreira que tem sido levantada contra ti, que seja quebrada, que a inveja seja quebrada, que as existências espirituais sejam quebradas, que Deus te dê vitória, que haja salvação na tua casa, haja avivamento no teu lar, haja a bênção de Deus, que a bondade do Senhor esteja na tua casa. Eu quero declarar que o Senhor irá fortalecer e favorecer a você e a todos da tua casa. O favor de Deus está apegado a ti. O favor de Deus está apegado à tua causa. Deus fará justiça e nos mínimos detalhes você verá a mão de Deus. Senhor, desperta uma fome nessas pessoas por ouvirem a tua voz. Dá sonhos proféticos e revelações a pessoas que estão aqui nessa live, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Toma posse aí dessa bênção, toma posse dessa palavra e não esqueça, Jesus te ama. E eu quero dizer para cada um de vocês, os amamos. Você é importante, você é uma pessoa incrível, você tem um grande potencial. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus está com você. Amém? Você é amado, você é um querido, uma querida de Deus, em nome de Jesus. Não esqueça disso. Compartilhe essa oração agora com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estarei ao vivo no começo desse propósito incrível que nós teremos. Aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, com a graça de Deus. Amém? Compartilhe aí com 11 pessoas. Que Deus te abençoe e até mais.
bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, Senhor, que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida e na nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, livra-nos de todo laço de Satanás. E nós te pedimos, Senhor, Tu és o nosso pastor, que guia a nossa alma, que nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Libera sobre nós da Tua provisão, libera sobre nós o Teu cuidado, no nome de Jesus, a nós e a todos a nossa casa. Quebramos agora, Pai, todo tipo de espírito de inveja, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, a nós e a nossa casa. Desfaça, Pai, o laço preparado, a arma forjada, o mal, Senhor, planejado. Pedimos a Tua proteção e o Teu livramento. Consagramos o dia de hoje, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado pela vida. Celebramos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo sua família, e que essa família seja uma família visitada pelo Senhor, que todos eles tenham uma experiência com Jesus e que a palavra se cumpra na íntegra e será salvo tu e toda a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. As pessoas me perguntam o que significa Ebenezer. Ebenezer significa até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Bíblia nos fala lá no livro de Samuel que Samuel estava preparando um sacrifício para Deus e de repente os filisteus vieram para cercar o povo de Israel. E o Senhor deu grande livramento naquele dia. E então foi declarado Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ou seja, já nos ajudou muito, continua nos ajudando e continuará nos ajudando. Você crê nisso, no cuidado do Senhor? Não faça as coisas por fora de Deus. Não tente ser independente de Deus. Coloque Deus no centro da tua vida. Coloque Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você dedica tempo para a oração, quando você não quebra propósitos, quando você se mantém firme na fé, você está honrando a Deus com a sua vida. Por isso, não meça esforços. Não meça esforços para estar numa oração. Não meça esforços para cumprir o seu propósito. Sabe, se você perguntasse para mim hoje, e se você pudesse parar de trabalhar, você iria parar? Não, eu não iria, porque eu tenho um propósito na minha vida. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que entender que nós, muito mais do que viver bem aqui nessa vida, certo? Ainda que eu acredito que todo mundo merece viver bem, nós precisamos cumprir o nosso propósito. Existe um propósito de você estar aqui. E o seu propósito não é só você ser feliz. O propósito é você cumprir a vontade de Deus. É você realizar a vontade de Deus. Eu compartilhei nos Estados Unidos, aqui numa reunião que nós tivemos, que Deus me deu um sonho. E nesse sonho foi algo muito marcante porque ministrou muito forte no meu coração. Meus filhos estavam saindo para brincar numa quadra perto da casa onde eu estava. É como se a minha casa fosse no fim de uma rua, sabe? E eu abri a porta e eu vi, eram 3. Eu tenho 2 filhos, mas eu vi 3 no meu sonho. Eu vi o Lucas, a Thalita, e vi um terceiro que eu não consegui identificar o rosto. E eu vi as 3 crianças saindo para brincar, indo numa quadra brincar próximo. Quando eles dobram a esquina, eu vi que o tempo ficou feio.
assim feiou de uma maneira assim tão rápida, tão violenta. E eu vi árvores caindo, eu vi postes torcendo e aquele vendaval lá fora, e eu saí correndo atrás deles. Sabe? E cruzei rua, e inclusive dentro do meu sonho eu estava muito assim nervoso, muito preocupado, e saí rasgando rua, enfim. E quando eu cheguei no lugar que eles estavam brincando, na quadra que eles estavam brincando, que eu pensei que o vendaval tinha tocado neles, sabe? Eles estavam bem, estavam brincando, e eu pude descansar meu coração e trouxe eles de volta. E quando eu acordei pela manhã com esse sonho, o Senhor me disse que da mesma maneira que eu tinha cuidado dos meus filhos, eu também tinha que ter cuidado dos filhos dele. E essa palavra foi muito forte dentro de mim, porque dentro do sonho eu estava desesperado para salvar os meus filhos. E eu preciso fazer o mesmo pelas pessoas. E isso foi, eu posso dizer, uma experiência que Deus me deu, sabe? Que assim como a gente corre pelos nossos, a gente tem que correr pelos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que alguns, até na sua hospitalidade, acabaram hospedando anjos, porque nós precisamos fazer as coisas para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Então, os seus sonhos não devem ser um fim, mas eles devem ser um meio para você cumprir um propósito maior. E existe um propósito de Deus na tua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito, sabe, para sua casa. Deus tem lhe dado muitas ferramentas. Talvez Deus tenha lhe dado empresa, emprego. Deus tenha lhe colocado diante de autoridades. Você seja uma pessoa de influência. Ou até mesmo você seja uma pessoa que já conquistou na vida, já venceu. E você diga, eu já fiz a minha parte. A nossa parte só acaba quando nós fecharmos os olhos aqui para essa terra, totalmente. E abrirmos os nossos olhos face a face diante de Jesus. Mas enquanto você está aqui, você tem que cumprir a sua missão. Você tem que cumprir o seu propósito. E isso é uma coisa que tem que vir muito forte dentro de nós. Nós não podemos viver apenas para essa vida, certo? Não podemos viver apenas para essa vida. Você tem que buscar o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você. Eu acredito que Deus nos abençoa para a gente abençoar. É por isso que o Senhor disse para Abraão, "Sê tu uma bênção". Por que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção"? Porque ele era abençoado, mas ele precisava ser uma bênção para o tempo que ele estava. Ele precisava ser um tempo para as próximas, ele precisava ser uma bênção para as próximas gerações. Ele precisava ser o patriarca da fé para deixar um legado. Então por isso que o Senhor disse para ele, "Sê tu uma bênção". Ou seja, a bênção não podia parar nele, a bênção tinha que continuar. Eu carrego muito aquela ilustração do Jordão e do Mar Morto, e eu tento me colocar inclusive nessa palavra, porque o Mar Morto, tudo que entra lá, todos os afluentes que ele recebe dos rios que estão próximo dele, tudo que entra lá morre, por causa que tem muito sal. Nós precisamos ser como um Jordão, sabe, carregando a vida de Deus e transportando a vida de Deus na nossa vida, sendo bênção, sendo abençoados e ao mesmo tempo sendo uma bênção para a vida de alguém. Você tem que ter cuidado de algumas coisas na vida, porque tem certas coisas que podem trazer um grande atrapalho para o teu futuro. E uma delas é tentar atrapalhar os outros. Sabe, tem gente que ela, além de não ajudar ninguém, ela atrapalha. Como assim atrapalha? Bem, se você pode indicar alguém para um emprego e você, sabe, não indica aquela pessoa por causa do seu nome, você pode estar atrapalhando o destino de alguém, porque a responsabilidade depois que você indica, né, você sabe que aquela pessoa, o pouco que você conhece daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa é uma pessoa correta e você tem o poder de ajudar ela, mas se você não ajuda ela, você está atrapalhando ela, certo? É que nem quando você critica uma pessoa,
você fala mal. Hoje o mundo virou muito crítico, as pessoas criticam tudo. É a roupa que você veste, é o que você tem. As pessoas, elas não olham só para elas querem olhar para o outro, elas querem ver o argueiro que está no olho do irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa, cuidado para você não ser um atrapalho, porque às vezes você não vai atrapalhar só aquela pessoa, você vai atrapalhar outras, entende? E essas coisas podem bloquear não só bênçãos na tua vida, como podem atrair problemas para a sua vida, podem atrair problemas. Então não seja um atrapalho na vida de alguém. É que nem quando uma pessoa está cruzando uma ambulância, né? E você tem que dar o lado, você está dirigindo e a ambulância vem atrás e todos os carros vão indo para o lado. Sabe por quê? Porque tem alguém ali que talvez esteja entre a vida e a morte e você tem que deixar aquela ambulância passar. Você não pode ficar, obstruindo o caminho. Você tem que sair, você tem que dar espaço para aquela ambulância passar, porque às vezes por questão de alguns minutos o destino da vida de uma pessoa é traçado. Então aquela ambulância tem que chegar o mais rápido que puder ao pronto-socorro, ao hospital. Não seja atrapalho na vida de ninguém, sabe? Não seja um peso na vida de alguém. Às vezes a pessoa, eu vejo isso muito acontecendo, eu já vi isso inclusive acontecer dentro da igreja, a pessoa querer sair da empresa ou querer sair da igreja, né? E as pessoas dizendo assim, logo vai se arrepender de ter saído daqui. Você não pode dizer isso, você está sendo um atrapalho na vida da pessoa. Você tem que dizer o contrário, você tem que dizer, olha, que Deus te abençoe e que você consiga se encontrar numa outra igreja, ou se é no caso da empresa, né, quem é empresário, um empreendedor aí, tem que dizer, olha, que Deus te abençoe nesse novo tempo. A pessoa pode ser muito importante para você. A pessoa pode ser um gerente seu, né? A pessoa pode ser uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa assim que, enfim, era um tesouro com você. Mas, no entanto, né, apareceu uma oportunidade melhor para aquela pessoa. Ou ela tem os seus, podemos dizer, as suas prerrogativas, né, de sair, tem os seus motivos. Deixa ela sair, deixa ela fluir, deixa ela ir para frente. Não atrapalhe, não amaldiçoe, não torça ao contrário, não diga para ela que ela vai se arrepender, sabe? Não libere essas palavras, não seja esse tipo de pessoa de atrapalho. Porque às vezes nós perguntamos para Deus, por que a nossa vida está tão difícil? Por que estamos enfrentando tanto problema? Bom, às vezes a gente está plantando isso, nós estamos colhendo, sabe, do fruto dos nossos próprios pecados. Porque eu não posso ser, sabe, um teto para alguém, eu tenho que deixar que a pessoa cresça. Hoje a equipe que trabalha comigo, né, por trás, nos bastidores, que são pessoas que fazem minha mídia, pessoas que trabalham no meu jurídico, no financeiro e outras coisas, sabe? São pessoas que, a maioria delas, foram muito... quando chegaram, algumas, não todas, algumas não tinham uma grande capacitação para o cargo que elas iriam ocupar ou para aquilo que elas iriam fazer. Mas eu fui dando curso para elas, eu fui pagando os estudos delas, eu fui fazendo muita coisa ao longo para elas, para ajudar elas. E se tornaram profissionais, se tornaram pessoas incríveis, né? E eu não teria problema hoje de dizer, olha, se apareceu uma oportunidade melhor, pode ir. É importante para mim aquela pessoa, sim. Eu investi muito nessa pessoa, sim. Mas a felicidade dela importa mais para mim, certo? Porque ela já tem me servido muito, então que Deus abençoe. Nós temos que ter isso dentro de nós. Hoje nós vemos um mundo muito egoísta. Nós vemos um mundo que as pessoas, se elas não servem você, então elas não servem para nada. E você tem que entender, Jesus disse que aquele que der um copo de água a um dos seus pequeninos, Jesus disse isso, não vai deixar de receber o seu galardão, foi o que Jesus disse. Em outras palavras, se o nosso Deus, Ele considera até as pequenas coisas que os outros fazem, né, por nós, por que nós não vamos considerar o bem que aquela pessoa ela ou o bem que aquela pessoa faz? É um pecado você mexer
com gente que não está fazendo mal para você e não está fazendo mal para os outros. É um pecado. Entenda, isso é uma coisa errada. Né? Uma pessoa que nunca fez nada para você e que ajuda os outros e você está, né, batendo com a língua nos dentes, atacando a pessoa, querendo derrubar ela, ou querendo destruir ela no trabalho, na igreja. Isso é errado, isso é um pecado. E isso pode fazer com que a gente tenha certas tempestades na nossa vida desnecessárias. Por isso, segura essa palavra no teu coração. Não seja atrapalho na vida de ninguém. Ao contrário, se tu uma bênção. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar. Escreve aí: eu vou abençoar e jamais amaldiçoar, em nome de Jesus. Amém? Quero falar rapidamente para você do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, levei um ano para escrever ele, mas é um livro extraordinário, certo? É um devocional, um para cada dia do ano, são 366 devocionais, inclusive um para o bissexto, né? E onde você vai ter uma edificação, direção e vai receber muito de Deus. Você pode adquirir esse livro e todos os outros, você pode receber através, você pode pedir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Eu tenho 18 livros escritos e todos os nossos livros são uma bênção. Tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Adquira inclusive todos os nossos livros, para que você possa mergulhar em mais de Deus. Também quero falar rapidamente da nossa academia, Academia Kingdom, que é uma academia de treinamento e discipulado também, Academia Kingdom Global, certo? Aqui nessa academia você vai ter acesso a todos os nossos eventos anteriores. Também você vai poder toda terça-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, ter acesso a um conteúdo exclusivo, onde muitas vezes eu estarei ao vivo, né, junto com você. Vamos ter painéis, podcasts exclusivos. Aqui o primeiro módulo é o módulo do discernimento espiritual, onde eu falo sobre fatores que determinam a forma como Deus se comunica com você, como reconhecer a voz de Deus, como Deus atrai a nossa atenção. Esse é só o primeiro módulo. Olha aqui quantos módulos nós temos. Ao longo desse ano, você vai ser treinado e ao final dele você vai ter um certificado da nossa academia, Academia Kingdom. E dia 24 e 25 agora, quem é da academia vai poder se inscrever para um evento gratuito, certo? Onde nós vamos trazer alguns profetas do exterior para estarem junto conosco. Então você que é da academia, até domingo você pode se inscrever gratuitamente, certo? E participar do Encontro Profético Global, que serão 2 dias, 24 e 25. Vai ser incrível, vai ser uma benção. E na segunda-feira eu vou destinar algumas vagas para quem não é da academia e que também vão ser gratuitas, certo? Deus colocou isso no meu coração, quero semear na tua vida. Então te organiza aí, porque segunda-feira eu vou liberar as vagas gratuitas e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Se você quiser ser um aluno da nossa academia, entra no meu site agora, www.vinicius17.com.br, e faça parte dessa turma que vai crescer muito esse ano, tenho certeza disso. É uma oportunidade para você andar junto com a gente. É uma oportunidade para você andar junto com a gente e receber mais de Deus aí na sua vida. Amém? Quero pedir a você que entrou agora nessa oração, que você compartilhe com 12 pessoas. 12 pessoas. Manda aí para 12 pessoas essa oração agora. Em nome de Jesus, seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Como eu disse para você, não pode morrer em você algo, certo? Você tem que continuar plantando. Então seja generoso e compartilhe essa oração na vida de alguém. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Aleluia, esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Estamos consagrando o mês de outubro ao Senhor e também declarando que outubro será um mês de muitas bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Escreve isso aqui nos comentários e não esquece, você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal e começa a orar com a gente 6 da manhã, 18 horas. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. E eu digo para você, fica uma semana, sem faltar as orações às 6 e às 18, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Depois você vai querer continuar sem eu falar. Experimenta fazer isso. Você vai experimentar coisas novas de Deus. Posso orar por você? Deixa eu orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos agora, nesse momento, o mês de outubro, para que o mês de outubro seja um mês de muitas bênçãos. E como está escrito na tua palavra, consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos, Senhor. Que os nossos planos, Senhor, sejam agora colocados diante de ti, para que o Senhor coloque a tua mão. Abençoe, Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. A minha oração a Deus é para que essa pessoa caminhe sobre céus abertos no dia de hoje e que grandes operações sobrenaturais sejam liberados sobre a vida dela e sobre a sua casa. Senhor, interrompa agora todo o plano do inimigo que estiver, Senhor, em movimento contra a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que está tramitando no inferno contra ela. Senhor, seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje será um dia próspero, será um dia de respostas divinas, será um dia de acessos, será um dia de oportunidades, será um dia, Senhor, aonde a vitória, o milagre está sobre ela e sobre a sua casa. Também oro para que toda enfermidade, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo ataque que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, aflição para dentro dessa alma, Senhor, que essa pessoa seja curada agora. Que ela seja curada. Jesus Cristo cura, Ele sempre cura. E eu quero declarar a cura na alma dessa pessoa e que ela levante agora. Que ela levante de toda tristeza, que ela levante de toda frustração, que ela levante de toda depressão. Que um fortalecimento do alto venha sobre ela em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que o Senhor tire pessoas de confusões. Tire pessoas de laços, Pai. Pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Senhor, me tira dessa confusão, me tira desse laço, me tira dessa fofoca, me tira dessa situação adversa que eu estou. Senhor, dá livramento agora. E como Jesus disse, vai e não peques mais. Que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, ela trilhe um caminho da sabedoria, ela se aproxime de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha em situações complexas, em nome de Jesus. Até mesmo aqueles que têm reuniões importantes no dia de hoje, aqueles que têm desafios financeiros, Senhor, honra a fé de cada um dos teus filhos. E nós te pedimos, Senhor Jesus, encha a nossa vida da tua presença. Nós queremos mais de Ti, encha-nos da Tua presença, Espírito Santo, precisamos de Ti, vem sobre nós, nós te pedimos, em nome de Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus, amém e amém. Amém, gente querida, você recebeu essa oração? Teu dia vai ser uma bênção, amém? Teu dia vai ser uma bênção, não seja atrapalho na vida de ninguém, porque Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, mais e mais. Se Deus quiser, às 9 horas da manhã, se Deus quiser, eu estarei ao vivo junto com vocês. E já diretamente do Brasil, para a glória de Deus. Um forte abraço e até mais.
anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração sobrenatural sobre todas as áreas da nossa vida e que o Senhor realize em nós o seu querer, a sua vontade. Pedimos ao Espírito Santo que nos conduza em todas as decisões da nossa vida, que Ele possa nos dirigir, que Ele possa falar conosco, que Ele possa nos guiar. Senhor, tira do nosso caminho tudo que for tropeço, tudo que for mal, tudo que for malícia. Quebramos no nome de Jesus todo tipo de inveja de pessoas próximas, de pessoas de longe, daqueles que são observadores. Cancelamos palavras de maldição, cancelamos pragas, cancelamos orações contrárias e todo tipo de maldade. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, sustenta-nos. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, da armadilha do caçador, no nome de Jesus. Meu Deus, e que tudo na nossa agenda esteja condicionado a Ti, a Tua vontade e ao Teu propósito. O que não for da Tua vontade, desmarca, Senhor, da nossa agenda. O que não for da Tua vontade, tira da nossa agenda. Nós queremos, Pai, viver o Teu plano, viver o Teu propósito intensamente. E queremos viver, Pai, totalmente para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, Pai, por toda pessoa, Pai, que tem sentido um vazio, que tem sentido uma solidão, que tem sentido a dor da perda, a dor do abandono, do desamparo. Que essa pessoa receba a presença de Deus na vida dela e que ela se sinta segura, ela se sinta protegida, completa por Jesus Cristo, pela sua presença, pelo seu favor. O Deus que não dorme, o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, nós abrimos a nossa vida a Ele e declaramos: Senhor, é Tua promessa que será salvo eu e toda a minha casa. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: é promessa de Deus que Tu e toda a Tua casa sejam salvos. Por isso declaramos que todos vão ter experiência com Jesus Cristo, todos vão ter um encontro com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Me chamo Vinícius Iracete e Deus me deu uma missão: ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e ser um intercessor. Creio no profético, creio nos dons espirituais, creio no agir de Deus e creio que o Evangelho não são palavras persuasivas e sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero compartilhar um testemunho da Andréia, que mandou o seguinte testemunho para nós. A paz, profeta, eu me chamo Andréia e gostaria de dar o meu testemunho. Sigo o seu canal há anos e meu filho tem 20 anos, sentiu dores. Disse para ele correr para o hospital, ficou internado 3 dias e não desinchava. Os médicos falaram que poderia ser uma torção ou algo pior. Comecei um clamor pela vida do meu filho, escutando as orações de manhã e à noite. Pedi a Deus que não deixasse ele entrar no bloco cirúrgico. Eu estava preocupada, pois ele é muito novo e está distante de mim. E anos atrás ele teve uma reação à anestesia em uma cirurgia. Orei com toda a minha fé e no dia seguinte ele me ligou e disse que já estava desinchando e voltando ao normal. Os médicos disseram que os exames dele estavam todos normais, recebeu alta, foi para casa. Agradeço a Deus pelas bênçãos e pela sua vida, pois você nos ensina a ter fé e andar no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Que bênção, que Deus te abençoe. A Deus a glória, Jesus Cristo cura. Marcela, a paz. Há alguns dias atrás o Senhor orou por pessoas que estavam com a pele descascando e já fazia muito tempo que tinha começado isso em mim e eu tomei posse e hoje, graças a Deus, estou totalmente curada. A Deus a glória. E eu recebo dezenas de testemunhos por dia, são centenas de pessoas que entram em contato todo santo dia conosco, contando uma bênção, contando um milagre e também pedindo oração. E se você quer entrar em contato conosco lá no meu site, tem um meio de você fazer isso, www.vinicius17.com.br. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, e se puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso.
Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, porque eu não posso ser só abençoado, eu tenho que abençoar. Você sabe que eu já contei essa experiência, mas eu senti no meu coração de contar essa experiência aqui para você. Eu estava num culto de missões, um culto pequeno, com poucas pessoas, e um missionário, ele estava naquele culto e ele havia falado dos desafios de estar na obra missionária. E ele começou a fazer uma oração, sabe? E na oração dele, ele falou aquele versículo, quem há de ir, né? A quem enviarei? E quando ele disse isso, eu disse, Senhor, envia a mim, Senhor, eu quero. Nem sabia o que estava pedindo a Deus. Mas uma irmã, aquelas pessoas de oração da igreja, sabe? Aquelas pessoas que são usadas pelo Senhor, atravessou os bancos da igreja, veio até onde eu estava, me abraçou e profetizou na minha vida. E ela profetizou coisas tremendas do que Deus iria fazer na minha vida. E eu pensava que iria ir para um campo missionário. Aí eu aprendi que meu campo missionário é o mundo, certo? Meu campo missionário é o mundo, então eu tenho que pregar aonde o Senhor me enviar, espalhar a mensagem, falar de Jesus Cristo, do seu amor e que Deus fala. E Deus responde a clamor. Deus responde à oração. Você tem que entender, às vezes a gente perde essa referência, que Deus está nos escutando. Deus está escutando tanto as tuas necessidades, quanto às vezes as bobagens que se falam em oração. É por isso que nós temos que entender que Deus está sempre nos escutando. Nunca pense, nem por um instante, que Deus deixou de ouvir você. Que Deus deixou de, dar atenção à tua necessidade, à tua dor. Eu tenho um amigo que, quando eu estava evangelizando ele, há alguns anos atrás, e hoje ele batizou nas águas, está firme com Jesus, mas ele dizia assim para mim, eu não me acho merecedor de pedir nada a Deus, só saúde, porque o resto a gente corre atrás, trabalha e vai, e faz e acontece. Eu disse para ele, você está errado, porque você está colocando Deus para fora de áreas da tua vida que são importantes para você. E eu disse para ele, o que Deus quer ouvir é realmente toda a necessidade do nosso coração. Deus quer estar em cada área da sua vida, ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha que tomar decisões, ainda que você tenha que fazer as suas coisas, certo? Deus, Ele quer estar em tudo na nossa vida, Ele quer ter o governo, certo? É por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a Bíblia está dizendo que dar uma prioridade para Deus, colocar Deus a par de tudo na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, certo? Deus sabe o número do meu pé, a minha altura, o meu peso. Deus sabe o que falta de vitamina no meu corpo. Deus sabe do meu cansaço. Deus sabe dos meus projetos. Deus sabe de tudo. Não é um tipo de coisa que eu posso dizer, Deus não quer saber disso. Não, Deus quer saber sim. Mesmo Ele sabendo tudo a meu respeito, Ele quer que eu fale. Porque isso é intimidade, certo? Isso é intimidade com Deus. Isso é relacionamento com Jesus. É você colocar Deus na sua vida. E por mais que você saiba, agora eu quero falar com aqueles que sabem fazer as coisas. De repente você é o tipo de pessoa que sabe fazer negócio. Você é o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, é um visionário, tem talento para muita coisa desenvolver e realizar e executar. Mesmo assim, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, nos exaltará. Sabe o que significa se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Não é se humilhar para os homens, é se humilhar para Deus, reconhecendo a sua dependência dEle, reconhecendo o seu amor por Ele. Nós temos que ter mais gratidão no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos projetos. Nós devemos acordar o dia
e dizer a Deus gratidão, Senhor, porque o Senhor está me sustentando e eu cheguei aqui porque o Senhor é bom em todas as coisas, tua fidelidade está na minha vida, tua graça está sobre mim, está sobre todas as áreas da minha vida, confio no Senhor, dependo do Senhor, minha vida está nas tuas mãos, tudo que tenho pertence a ti. Quando senta para almoçar, para jantar, dê graças a Deus e diga: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Nós temos que reconhecer Deus nos nossos caminhos, a Bíblia diz. Você tem que reconhecer Deus, você tem que colocar Deus a par. Você quer fazer uma coisa? Pede para Ele: Senhor, me mostra, esse é o caminho, Senhor. Sabe, por mais que, olha só, por mais que você seja o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, eu volto a dizer, você pode ser um expert em uma determinada área, coloque sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho um outro amigo que é médico e ele, antes de fazer as cirurgias, ele, apesar de toda a capacidade, sabe, é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na área da medicina. E ele disse para mim que sempre antes de orar, antes de entrar em cirurgia, ele ora a Deus. Ele diz: Senhor, dirige as minhas mãos. Ou seja, ele tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento prático, ele já fez cirurgia em centenas de pessoas, é uma das pessoas na sua área mais renomadas do Brasil e do mundo. E mesmo assim ele coloca a vida dele nas mãos de Deus. E eu digo, nós precisamos conhecer a nossa limitação e a nossa humanidade, certo? A nossa limitação e a nossa humanidade. Você pode ser um excelente motorista, você pode ser um caminhoneiro, você pode ser um motorista profissional, e até mesmo você que não é profissional, mas que viaja do ponto A ao ponto B, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você pode ter um carro potente, sabe? Você pode ter um carro seguro, você pode ter o carro mais seguro do mundo, você pode ter o carro mais potente do mundo, que se eu fosse você, eu colocaria a minha vida nas mãos de Deus. É como eu sempre digo, a minha responsabilidade é comigo, mas tem coisas que foge da minha responsabilidade, foge da minha alçada, porque tem coisas que só depende de Deus. E ter esse reconhecimento, escreve essa palavra aqui nos comentários, escreve essa frase, na verdade, que eu vou dizer para você. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Sabe por que nós precisamos reconhecer Deus em todos os caminhos da nossa vida? Porque isso é humildade. Isso é colocar Deus à frente na sua vida. Isso é estar debaixo da potente mão de Deus. Isso é saber que tem coisas que só Deus pode fazer. Sabe, não era isso que eu tinha preparado para vocês hoje aqui, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a me direcionar, começou a me guiar nessa palavra e eu fui simplesmente deixando o Senhor me usar nesse sentido, porque Ele foi trazendo casos à minha mente. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui e está revelando a todos nós que precisamos colocar mais Deus na nossa vida. Precisamos colocar mais Deus, sabe, à frente das coisas e saber que tudo está no controle dEle. Porque tentar por nossa própria conta pode ser não só perigoso, como pode ser mortal. Então eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa palavra foi uma palavra de Deus para muita gente que está aí. Tudo que você fizer, consulte a Deus, diga: Senhor, eu quero muito isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu quero muito isso, mas Senhor, eu me rendo a ti e coloco minha vida nas tuas mãos e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra. Amém? Sei que essa palavra foi bênção para você. Quero pedir para você que recebe essa instrução, porque essa instrução pode livrar você de muitas coisas. E o meu conselho é, ainda que você saiba o que você está fazendo, você pode, como eu disse, você pode ser um craque. Você pode ser um craque, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos, você pode ser um empresário rico, você pode ser, sabe, um juiz, você pode ser um político, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos. Coloque Deus à frente da sua vida. Diga: Senhor, me guia.
Senhor, me guia, Senhor, me mostra o melhor caminho. Sabe, tem coisas que nós precisamos submeter a Deus na nossa vida. É o melhor que nós fazemos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa direção para você e sei que essa palavra é uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Muito bem. Eu, antes de declarar o Salmos 91, peço que você compartilhe com 7 pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos de oração, para os grupos de amigos, para os grupos do futebol, né? Para os grupos de pessoas que você tem, que você está sempre compartilhando com elas. Pega aí o link e dispara para essas pessoas. Tenho certeza que você vai ser uma bênção na vida delas. Também quero falar para você rapidamente do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, extraordinário, pode mudar a tua história, pode te abençoar. Aí você pergunta, o que tem nesse livro? É um devocional, certo? Você tem que ter uma Bíblia para ler todos os dias e sempre um bom livro, sabe? Para complementar aquilo que você tem meditado. Por quê? Porque nós precisamos aprender uns com os outros. Esse livro aqui, eu demorei 1 ano para escrever ele. Ele é uma bênção, é um devocional. Como eu disse, primeiro lê a sua Bíblia e depois pega um livro para ler e aumenta a tua capacidade de conhecimento. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Amém? Eu deixo essa indicação para você. Também domingo agora, se Deus me permitir, estarei já de volta em São Paulo, certo? Na verdade, quero retornar no sábado já. Mas no domingo eu estarei ministrando no Profetizando 2025. E domingo, às 9 horas da manhã, vamos ter o nosso culto presencial na igreja que eu congrego. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também quero dar um anúncio que essa campanha encerra domingo agora, certo? Domingo encerra, então não perca os últimos dias desse propósito e esteja comigo ao vivo. Procure estar comigo ao vivo. Eu sei que tem muita gente de férias aí, tem muita gente viajando, mas procure estar ao vivo comigo, às 6 da manhã, às 18 horas. Certo? Domingo encerramos esse propósito. Aí vai ter 2 dias que eu vou fazer a oração no Salmo 91, sem um propósito específico, porque dia 1º de janeiro, eu vou começar um propósito de 12 dias de oração, certo? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Cada dia eu vou apresentar um mês. Cada dia. Então, no dia 1º eu vou apresentar janeiro, no dia 2 eu vou apresentar fevereiro, no dia 3 eu vou apresentar março e assim por diante. Eu tenho feito isso todo ano. Eu tenho feito isso todo ano, consagrando ao Senhor, dando as primícias do meu tempo a Deus. As primícias do meu tempo a Deus, apresentando ao Senhor o meu ano. É como eu disse para você, eu quero colocar Deus à frente de tudo na minha vida. Eu aprendi que às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Às vezes a gente acha, às vezes o homem diz que sabe, mas não sabe. Então eu prefiro confiar em Deus, na voz do Senhor, na sua palavra e no Espírito Santo. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar?
Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela. Peço que o Senhor a abençoe e toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça agora. Colocamos diante de ti nossa vida, família, projetos, sonhos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Consagramos a ti, Senhor, a nossa noite, para que nessa noite tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos um sono reparador e que o Senhor possa falar conosco. Queremos ser despertados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor em todas as coisas. Apresentamos a Ti, ó Deus, cada coisa que está ligada a nós e pedimos, coloca Teu favor, Teu cuidado e pode movimentar o que tiver que movimentar, Senhor. Pode tirar e pode colocar, pode acrescentar, pode mexer, pode ajustar. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Por isso nós oramos também, Senhor, declarando saúde a todo aquele que está doente, seja fisicamente ou emocionalmente. Que toda doença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que venha sobre a vida dela tempos de paz, tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento, que haja uma aceleração sobrenatural, aquilo que levaria anos que aconteça em dias. Oramos o nome de Jesus, liberando palavras de aceleração, palavras de avivamento, palavras de cura, palavras de paz, palavras de transformação, palavras de vida, palavras aonde sabemos que o Senhor vai estar cumprindo promessas. No nome de Jesus, Pai, derrama do Teu poder e derrama do Teu favor, das Tuas bênçãos. Oramos o nome de Jesus também para que o Senhor tire do nosso caminho toda inveja, toda maldade, toda malícia. Quebra completamente, Senhor, toda pessoa próxima a nós que estiver amarrada, ou até mesmo essa pessoa que está orando comigo, que está amarrada por um vício, que está amarrada por uma situação errada. Senhor, que ela seja livre agora, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que ela seja agora tocada pelo Teu poder, que as amarras sejam cortadas e que o poder do Senhor Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. Senhor, clamamos o sangue de Jesus também, que o sangue de Jesus cubra essa vida, o sangue de Jesus cubra a sua casa e toda a sua família. Senhor, traz união dentro dessa casa, que toda briga, discórdia, confusão, perturbação, xingamentos acabem nessa casa. Quero declarar que essa casa é um pedacinho do céu. Esse lugar é abençoado pelo Senhor. Este lugar está abençoado pelo Senhor. Este lugar é lugar de paz, é lugar de prosperidade, é lugar de salvação. No nome de Jesus Cristo, chamamos a presença do Senhor para encher a nossa vida, para nos dar força, energia, para continuarmos e para vencermos os obstáculos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado, abençoada nessa oração. Agora você vai compartilhar. Você vai selar essa palavra compartilhando. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Compartilha com alguém, manda para alguém aí, alguém que Deus falar ao seu coração. Se puder compartilhar com mais pessoas, faça isso. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos.